Boa noite. Ok, irmãos, boa noite. Vamos seguir a nossa reunião aqui de perguntas e respostas. Então, Luiz Amalfi já resolveu a gente seguir aqui com a pergunta aqui dos irmãos que já estão com a mão levantada. Rita de Cássia, Eu, com você. eu gostaria, irmão, de saber uma passagem que tem na Bíblia que diz assim: não deixar de congregar como é costume de muitos, né? Só que se refere àquelas pessoas que estão congregadas ao nome do Senhor e aquelas pessoas que eram de denominações e hoje estão sós e não estão congregando. Isso interfere em alguma coisa? Por eles não estar ainda numa assembleia? É isso que eu queria saber. Hebreus, né? Hebreus 10, 25, não. É. Acho que a gente podia começar a ler desde o 19, que eu acho que vai dar o contexto, né? É muito importante a gente ouvir, né, entender o contexto, né? Então, no 19 fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isso é, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros. Quer ver? Abre esse versículo, Dal, por favor, o 24. Fala de consideremos, né? Tem uma versão, um pouco mais para baixo, deixa eu ver se eu acho que ela fala. É o Darby mesmo, o Darby que vai falar. Ele fala assim: que nós consideremos uns aos outros para provocar o amor. Provocar o amor, né? Então, a nossa versão fala para estimularmos a caridade, né, ou o amor às boas obras. Então, a gente deve nos provocar, vamos dizer assim, o amor entre uns e outros, né? Então, 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ou provocarmos, né, ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, é importante a gente lembrar que a carta aos Hebreus, onde está esse versículo, né, que a irmã mencionou, ela foi escrita a cristãos que haviam saído do sistema judaico. Então, eles haviam se convertido ao cristianismo, né? Eles haviam sido batizados, tornados cristãos, e agora eles deveriam permanecer ou não deixar de se congregar, mas não se congregar aonde eles anteriormente se congregavam, que eram nas sinagogas, né? Mas se congregar ao nome do Senhor Jesus, junto com os outros cristãos. Para quê? Para que eles pudessem se estimular uns aos outros, provocar-se, né, nesse bom sentido, né, as boas obras, ao amor. Não é? E uma coisa muito importante também
é que na medida em que nós estamos juntos com nossos irmãos, nós estamos protegidos, por assim dizer, né? Uns aos outros se protegem. E isso é muito significativo, por exemplo, num rebanho de ovelhas, né? Em que quando o lobo ele tenta atacar o rebanho, ele nunca vai, ele não tem força para ir contra o rebanho inteiro, não é? Porque o rebanho acaba afugentando a ele. O que acontece? Ele vai e tenta, de alguma forma, entrar no limite do rebanho e desgarrar, fazer com que uma ovelha se aparte do rebanho. E se essa ovelha se aparta do rebanho, ela fica, então, muito mais vulnerável a ser atacada pelo lobo e morta pelo lobo, né? Na vida da selva, né? Vamos dizer, do que se ela estivesse junta com os outros. Então, quando esse versículo fala de nós não deixarmos a nossa congregação, como até o Dal mesmo orou, né, na reunião, no começo da reunião, para a glória do Senhor, porque Ele tem prazer em nos ver juntos, em primeiro lugar, e em segundo lugar também para a nossa bênção e proteção, né? Vamos dizer assim. Então é muito importante que a gente esteja congregado. É lógico, né, que como a Rita falou, aliás, uma outra coisa que é importante salientar aqui, esse tempo em que essa carta é escrita, não havia as divisões como a gente vê hoje. Então, em nenhuma das cartas que a gente vê escrita na Palavra de Deus, no Novo Testamento, aparecem divisões concretizadas. Então, havia, por exemplo, na Assembleia de Corinto, havia grupos entre eles, mas não havia uma divisão física. Havia divisão, vamos dizer assim, de partidos internas, né? Divisão interna havia, mas não havia uma divisão externa, algo que poderia dizer, esses irmãos estão se reunindo neste local e eles se separaram e tem um outro grupo se reunindo naquele outro local. Isso não há em todo o Novo Testamento, né? Mas muito cedo essas questões aconteceram, né, na igreja. E hoje a gente vê principalmente um estado muito final, né, do testemunho de Deus na Terra, onde os irmãos veem aí todo lugar, todo lado, né, várias divisões, né, daquilo que deveria ser um. Então, quando a pessoa o lugar de reunião é o nome do Senhor Jesus, né? Por isso que fala, inclusive, em Hebreus 13, fala que eles deveriam deixar o arraial, saiamos, pois, fora do arraial, né? Para que se congregar ao nome do Senhor Jesus somente. Né? Fala, saímos ao arraial, saímos a ele fora do arraial, levando o seu vitupério ou levando a sua vergonha, né? A vergonha no sentido de nós estarmos conectados com uma pessoa que foi rejeitada nesse mundo, que foi crucificada e que o mundo falou, olha, vamos acabar com ele, né? Vamos dizer assim, né? E nós estamos identificados com ele, né? Então isso é a vergonha, vamos dizer assim, né? Que a gente leva, né? Pelo nome do Senhor, né? Que foi rejeitado. Lógico que entre os irmãos nós sabemos que não é assim, né? Mas no mundo é assim, com os judeus, com certeza era dessa forma também. Então é nesse sentido de a gente estar congregado a Cristo, né? Logicamente, né, como a Rita falou, existem irmãos que estão naquela
naquela transição, né? Vamos dizer assim, que eles saíram é, do sistema denominacional que existe hoje, né? A grande casa, e eles estão, então, passando, né, por esse tempo em que até eles vão ser recebidos, né, à mesa do Senhor, eles vão entender o lugar, o Senhor vai dirigi-los, né? Muitos se separaram e estão buscando, nesse exato momento aqui que nós estamos falando, né, estão orando, Senhor, onde é? Né? E com cada um, eu creio, de vocês, aconteceu essa pergunta, né, um dia, né, os que estavam reunidos na cristandade, ou aqueles que se converteram e também não estavam reunidos em local algum, né, acho que cada um de nós teve o exercício de perguntar ao Senhor, Senhor, onde queres que preparemos, né, a Páscoa, né, fala em Lucas 22, né? Onde queres que preparemos a Páscoa? Onde queres que nós estejamos reunidos, né? E o Senhor, né, na sua graça, ele vai dirigindo cada um, né, para esse único lugar, né? Então é nesse sentido. Lógico que uma pessoa que está nessa transição, né, vamos dizer, ela não deve deixar, né, ou melhor, ela não deve voltar para o lugar onde ela estava, né? Mas ela deve aguardar e seguir, né, em frente para onde o Senhor está dirigindo a ela, né? O fato de muitas vezes há grupos de irmãos que eles estão separados, eles não sabiam que havia um testemunho de Deus, né, na Terra. E às vezes os irmãos têm contato com eles, e eles vão até eles, e o que que esses irmãos estão ali partindo pão, tendo reuniões, né, vamos dizer assim, normais, né, mas não em comunhão à mesa do Senhor. Então, o que que esses irmãos fazem? Eles param de partir o pão, né? Se eles entendem que há um terreno de reunião, e é aquele terreno, então esse terreno aqui que nós estamos não é o terreno. Então, se não é o terreno, nós paramos de partir o pão aqui e vamos para aquele terreno. E há um tempo, né, entre essa parada e a recepção da pessoa, né, individualmente à mesa do Senhor, há um tempo. Né, não é, até o irmão falou, né, na conferência agora de Ribeirão Preto, acho que foi até o Alemão que falou. Interessante, ele diz assim que existe uma porta de saída, né, da denominação, e existe um corredor entre a porta de saída e a porta de entrada à mesa do Senhor. Então, não é a mesma porta, né? Não é o fato de que eu saí, eu já entro. Não. Existe uma porta de saída, existe um corredor de purificação e existe uma porta de entrada. Então, é nesse sentido, né? Então, nós que estamos reunidos à mesa do Senhor, nós não devemos deixar a nossa congregação. Com certeza, devemos estar reunidos, se o Senhor permitir, sempre, né? A exceção é não estar reunido, não estar na reunião, né? Quando há uma reunião de oração, de partimento do pão, ou uma reunião de estudo, né? O normal é estar lá sempre. A exceção é não estar, lógico, né? E, e então é muito importante para nós reunidos. E aqueles que têm descoberto esse terreno, eles devem se apartar e aguardar, vamos dizer assim, e andar por esse corredor, não é? Até que o Senhor vai abrir a outra porta, né? A porta de entrada, a mesa dele, não é? Que a mesa, é muito importante a gente lembrar que a mesa não é nossa, né? Não é dos irmãos que estão reunidos, a mesa é dele. E o Senhor tem um tempo, né? E uma ordem na sua mesa.
sei se ficou claro, Rita. Sim, meu irmão, obrigada. Danilo Barbudão. Vamos lá. Irmão Luiz, eu estava lendo primeira Samuel, o livro todo, né? E aí chegou numa parte que é no capítulo 28, que Saul busca uma vidente, né? Aí eu queria saber que o irmão explicasse aquela parte ali que aparece Samuel. Aí eu queria saber se era Samuel mesmo, ou se foi alguma coisa, algum espírito mal. Não sei se deu para entender aí. Sim, com certeza. O Senhor já tinha, por assim dizer, abandonado Saul, porque Saul já tinha abandonado anteriormente o Senhor, né? Isso é uma coisa muito importante, né, de saber que a mesma coisa que Faraó, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Não, o Senhor não endureceu o coração de Faraó. Faraó endureceu o seu coração. E por causa disso, Deus, então, endureceu o coração de Faraó. Deus havia ungido Saul como rei. E Deus tinha falado para ele que ele seria próspero se ele obedecesse a palavra do Senhor. Mas nós vemos que inúmeras vezes Saul teve a oportunidade de esperar, de obedecer ao Senhor, e ele não fez. E aí, então, né, os filisteus aqui estavam próximos, né, de Saul, era um tempo de guerra, e ele, então, acaba, ao invés de consultar o Senhor, ele vai e consulta, né, essa mulher, né. E daí no versículo 5, vendo, pois, Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele, com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez quando tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, por que me armas um laço na minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, viu o Senhor que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Versículo 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou ela com grande voz. É interessante isso. Esse é um primeiro ponto, né? Ela viu Samuel. Essa mulher, provavelmente, ela recebia espíritos maus, né? Como Danilo perguntou. E só que aqui ela viu Samuel. Não era as manifestações que ela normalmente
estava acostumado, né? Tanto assim que ela deu um grito, né? Fala assim, ela gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul dizendo: Por que me falas? Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas. Porém, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses sobre a terra. E no versículo 14, né? E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E aqui no versículo 15 tem uma outra declaração importante. Samuel disse a Saul. Então está escrito na palavra de Deus a seguinte frase: Samuel disse a Saul. Então, se está escrito que Samuel disse a Saul, então Samuel, que foi aquele que apareceu aqui e disse e conversou então com Saul. Como isso foi feito? Não sei. Como foi feito? Não sei. Eu sei o que aconteceu. Eu não sei como aconteceu. A palavra de Deus, várias vezes, Deus mostra coisas, fala coisas que aconteceram e não diz como aconteceu. Os irmãos se lembram, o apóstolo Paulo, quando ele, lá em 2 Coríntios 12, ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ele fala assim, olha, se no corpo, não sei, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Eu sei que esse homem foi ao terceiro céu, e ele foi ao paraíso. Então, mas como é que uma pessoa pode ir ao terceiro céu, né? Ele vive aqui na Terra, e o ar, respirou ar, não respirou? Não sei. O que eu sei é que Paulo foi ao terceiro céu. E ele também fala, olha, eu não sei como é que eu fui, mas eu fui. Não é? Então, aqui, como que aconteceu? Samuel subiu? Sim, porque a palavra de Deus fala. Mas como foi isso? Ah, não sei. Com certeza eu não sei. Não é? Então, a gente precisa se ater àquilo que está escrito, não é? E não pensar como chama? Na maravilha em si, de como que isso aconteceu. Mas espera, explica aí, como é que aconteceu? Como é que é possível? Né? Aí já não está na nossa mão, na nossa alçada, explicar. Não é? Isso é uma declaração de Deus e nós cremos naquilo que Deus disse. A fé, né, uma pessoa de fé, é uma pessoa que crê naquilo que Deus fala. Não é, né? Eu não preciso, por exemplo, de ver algo, eu não preciso de fé para ver algo que eu estou vendo. Eu estou vendo, a coisa é isso aqui que eu estou vendo. Eu não preciso de fé. Mas eu preciso de fé para aquilo que eu não vejo. Eu preciso de fé para aquilo que eu não entendo. Mas eu vejo que está escrito na palavra de Deus. Então, estendi um pouco ainda na resposta, mas eu acho que é importante também essa questão de que muitas vezes a gente não entende, não sabe explicar, mas sabe o que aconteceu. E nesse caso, foi Samuel mesmo que apareceu ali. Como apareceu, eu não sei, mas foi ele que apareceu. Tá bem, irmão, ficou claro. Obrigado. Só uma observação, irmãos. Eu achei interessante essa fala do Samuel aí. Por que me desinquietaste fazendo-me subir? Mostra que lá com o Senhor, né, ele estava no descanso. Aí só pelo fato dele voltar já foi perturbado, né, como dizem outras versões aí.
Então, mais uma prova que era o Samuel mesmo. E tem uma coisa também, irmãos, que quando no versículo 16 desse mesmo capítulo, mais uma vez fala, então disse Samuel. Então era Samuel mesmo falando. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito o teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Interessante isso que Samuel fala, porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. Ou seja, Samuel não disse nada além daquilo que ele já havia dito a Saul. Samuel não veio com uma nova revelação, não. O que Deus tinha para falar para Saul, Deus já tinha falado por meio de Samuel, e Saul não ouviu. Então não havia mais nada para ser falado, por assim dizer, para Saul. Então por isso que Samuel também não acrescenta nada àquilo que ele já havia falado. A gente precisa, isso também é uma lição para a gente, né? Porque muitas vezes a gente pode ser reincidente, né? Vamos dizer assim, nos nossos erros. Uma coisa é a gente errar, né? Nós somos sujeitos a erros, embora que não haja desculpa para o erro, não é? Nós temos tudo aquilo que é necessário para a vida e a piedade. Fala em Pedro, né? Então, o Senhor nos deu e nos dá tudo aquilo que nós precisamos para andar numa vida santa, uma vida separada, uma vida de santidade para o Senhor e ocupado com as coisas dele. Mas muitas vezes nós caímos, né? Damos oportunidade para a nossa carne, não há julgamento na nossa carne, e nós vamos cair se não o fizermos, né? Agora, uma coisa é você cair num problema e você se arrepender e você não cair mais, não é? E agora, outra coisa é você cair hoje, a semana que vem você cai de novo na mesma coisa, e aí depois você cai de novo na mesma coisa, e você é reincidente naquilo que Deus já mostrou para você que está errado. Então a gente precisa tomar cuidado, que é o caso de Davi, ou melhor, o caso de Saul aqui. Não é? Saul errou uma vez, daí levou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Chegou uma hora que, como o Samuel fala aqui, né? Por que, versículo 16, por que a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Logicamente que Saul não era um filho de Deus. E Deus nunca vai desamparar um filho seu. Aquele que ele toma para si, né, um crente que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, Deus nunca vai desamparar. Mas há uma lição aqui, de que nós precisamos ouvir a voz do Senhor assim que ele fala. Não é? E não continuarmos, né, no nosso caminho errado aqui, como foi o caso de Saul, né? Saul andou sempre errado e chegou no final da vida dele, ele continuou errado, né? Ele foi consultar o Senhor não respondeu para ele. Por quê? Porque o Senhor já tinha falado para ele, não é? Samuel já tinha falado para ele. Então que também isso possa nos ajudar a ser rápidos, né, na volta ao Senhor, né, caso a gente por algum motivo se desvie. Irmão, rapidamente, isso aqui é a irmã, acho que é com a letra J, que não está dando para ver o nome, levantou a mão primeiro, mas só dentro desse assunto. Ali no 19, um pouquinho mais embaixo, ele fala, Samuel fala sobre
Amanhã, e o Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Esse estará comigo seria de alguma forma Saul e seus filhos estariam na presença do Senhor com Samuel, ou no sentido do estado de Hades, onde tanto os salvos como incrédulos ficam, todavia, separados, como a gente já viu por aquele abismo. É exatamente esse estado de separação do espírito e alma e o corpo. Ou seja, amanhã estarás morto. É isso que Samuel estava falando para Saul. Né? Amanhã estarás morto comigo aqui no estado de Hades. Mas como você bem falou, Fernando, há uma diferença, né, entre aquele que morre em fé e aquele que morre em seus pecados. Saul, pelo que indica aqui, né, até esse ponto aqui que nós vemos, ele não creu no Senhor, né, ele não cria no Senhor. Então, ele e seus filhos também, né, estariam mortos no dia seguinte. Né? Tanto assim que, quando ele ouve essa palavra, né, no versículo 20, e imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Né? E então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe tal. Né? Então essa notícia foi extrema para ele, né? Porque com certeza o terror da morte, né? O terror da morte, de encarar um Deus em sua santidade. Esse era a grande angústia, né, de Saul aqui. Amém, irmão. Ficou claro agora. Obrigado. Tudo ok, Danilo? Tem mais alguma coisa aí? Não, tudo ok, graças ao Senhor. Obrigado, irmão. José Newton. Colocou no chat, Dal. Irmão, ainda sobre a primeira indagação, li sobre esse tema e lembrei que certos afastamentos de se congregar eram em decorrência do medo às perseguições. Essas perseguições eram aquelas feitas pelo povo judaico, a exemplo do que o próprio Paulo ainda, quando era Saulo, fazia. Ele está perguntando da primeira indagação mesmo, sobre não deixar a congregação, né? Vou ler de novo aqui. Ainda sobre a primeira indagação. Li sobre esse tema e lembrei que certos afastamentos de se congregar eram em decorrência do medo às perseguições. Essas perseguições eram aquelas feitas pelo povo judaico? Exemplo, do que o próprio Paulo, ainda quando era Saulo, fazia? Eu não me recordo de ter lido alguma coisa que algum cristão não se reunisse por medo. Onde seria isso, José Nilton? Não sei, uma passagem, eu acho que não. Michel, você lembra de alguma coisa? Livro de Ronald. Quem é Ronald? Na palavra de Deus, naquelas 7 cartas às igrejas,
que é, de certo modo, também a profecia da história da igreja aqui na Terra, do seu início ao fim, trata da igreja cujo testemunho foi de muita perseguição, que foi a de Tiatira. Só que não é citado sobre a questão deles causarem divisões por causa da perseguição. Esmirna. Seja Esmirna, né, não? Oh, perdão, isso mesmo, a segunda. Já estou precisando ler de novo, ó, para voltar a decorar. E aí essa igreja ela é tratada, o senhor fala da perseguição, mas essa igreja ela não traz esse testemunho de divisão. Tanto é que Satanás ele muda de plano, né? Ao invés de atacar da igreja de fora com sangue, ele então decidiu trabalhar por dentro, né, do testemunho. Aí sim que começou-se as divisões, que aí a gente começa a ver a partir das outras igrejas citadas, principalmente a de Tiatira, mexendo com a vaidade do coração do homem, né, as aparências, enfim. São vários motivos, mas por causa da perseguição, pelo menos na palavra de Deus, isso não é tratado com essa ênfase, não. Com certeza. É muito importante também, né? O irmão citou esse Ronald Allen, eu não conheço essa pessoa e com certeza não tenho notícia que ele tenha sido congregado ao nome do Senhor, né? É muito importante que a gente nos alimente daquilo que os irmãos têm nos colocado à disposição, né? Isso é uma coisa muito importante, porque há muita coisa escrita na cristandade, né? Porém, a verdade o Senhor deposita na Assembleia. E uma vez o irmão falou uma coisa muito interessante, que aqueles que estão congregados ao nome do Senhor, eles têm a oportunidade, o privilégio de poder conhecer a verdade. E a verdade ela é manifestada na Assembleia, reunida ao nome do Senhor Jesus. O Senhor ela é o depósito da verdade. É onde que Deus coloca a sua verdade nesta terra. Ele coloca aonde 2 ou 3 estão reunidos ao nome do Senhor Jesus. E nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Então, a gente, né, vamos dizer assim, o irmão que não está congregado ao nome do Senhor, ele não tem a verdade. Ele tem muitas verdades. Ele pode conhecer muitas verdades a respeito do arrebatamento, a respeito da salvação, a respeito de uma série de coisas, mas ele não tem a verdade. Ou seja, o conjunto de toda a verdade cristã, não é? E isso é importante, né? Porque às vezes, se eu for ler um livro de um irmão que não está congregado, ou não esteve congregado ao nome do Senhor, ele não teve toda a verdade, né? E fatalmente vai haver erros na sua interpretação a respeito das coisas do Senhor. Por quê? Porque ele não estava na verdade, né? Então, isso é muito importante, né? Que, nós nos alimentarmos daquilo que o Senhor tem disposto, né? A nós reunidos ao nome do Senhor, né? É uma coisa, eu creio que importante e nos guarda, né? O princípio disso, a gente, inclusive, vê lá no livro de Ruth. No livro de Ruth, quando Boaz encontra com Ruth, ele fala assim,
no versículo, Ruth, capítulo 2, versículo 21. Ruth 2, 21. Fala assim, e disse a Ruth, né? Isso o Boaz falando, né? Acho que não vai abrir, né? E disse, 21. E disse Ruth, a Moabita, também me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi, sua sogra Ruth, melhor é, minha filha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Então, é muito importante isso, né, de nós sermos encontrados no campo do nosso Boaz, e não nos campos adjacentes, né, por assim dizer, de Boaz, né, que figurativamente, né, são todos os lugares também que há trigo, que há cevada, mas não é o trigo e não é a cevada de Boaz. Com certeza, o trigo e a cevada de Boaz eram melhores do que qualquer trigo e cevada que havia em toda a redondeza, né? Então, isso em figura, né, nos fala que nós devemos nos alimentar daquilo que o Senhor tem provido, né, entre os irmãos. Irmãos, quanto a essa questão do irmão José Nilton, eu queria só... O que eu entendi de uma forma aqui, e talvez dê para esclarecer um pouco mais. Porque quando a gente lê lá em Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses dá o capítulo 2, do verso 14 a 16, porque na pergunta eu estou entendendo que realmente, né, no início da igreja, que começou basicamente com judeus, né, houve uma grande perseguição dos irmãos, ou seja, dos próprios judeus, contra aqueles judeus que se convertiam a Cristo, né, a fé cristã. E eram despojados dos seus bens, eram, às vezes, desfiliados, vamos dizer assim, né? O pai não considerava o filho mais como filho, e várias coisas. E a gente vê até Paulo aí nessa parte, dando esse exemplo, a partir do 14, Dal. Ele está falando dos Tessalonicenses, mas ele cita o exemplo dos cristãos judeus, né? Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste dos vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o seu Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, Paulo está citando aos Tessalonicenses aí o exemplo dos irmãos, né, na Judéia, os judeus que se converteram e que sofreram perseguições dos seus próprios concidadãos ou dos seus próprios irmãos, assim também os Tessalonicenses estavam sofrendo a mesma coisa, e Paulo estava falando isso para animá-los. Por quê? Porque os cristãos da Judéia, eles não deixaram a congregação dele, que no caso era a congregação de estar reunidos ao nome do Senhor Jesus, ou seja, seguindo, sendo fiéis e sendo discípulos do Senhor Jesus, que a gente lembra que os líderes judaicos, né, ali no início, até pegaram Pedro e João e disseram a ele: eu não quero mais que vocês falem desse Jesus de Nazaré. Proibiram, tentando proibir, claro, né, Pedro e João de pregar do Senhor Jesus, mas não adiantou. Pedro e João saíram e foram pregar e falar do Senhor Jesus, e aí até foram presos por causa disso. Só não foram mortos porque o Senhor milagrosamente tirou eles da cadeia, ali, né, do cárcere. Mas
a pergunta que José Nilton está fazendo, uma parte é isso, viu, José Nilton? Realmente houve perseguição dos judeus contra os outros, mas esses judeus que foram perseguidos, em nenhum momento a gente lê na palavra de Deus dizendo que eles, por causa dessa perseguição, deixaram a sua congregação, né? Porque eles já haviam deixado a congregação de nascença deles, né, que era, vamos dizer assim, o arraial judaico, o arraial da religião judaica, eles deixaram quando eles creram no Senhor Jesus. E estavam agora reunidos e congregados onde a verdade estava, que tinha sido deixada de estar lá com o povo, no templo, ali na religião de Israel, judaica. O Senhor não estava mais tratando com os judeus agora, com a religião judaica, mas estava tratando com a igreja. Então, eles deixaram aquela congregação, quando eles creram no Senhor Jesus, e estavam agora na congregação que estava reunida em verdade, né? Reunida ali, 2 ou 3 reunidos somente ao nome do Senhor Jesus. E sofreram perseguição por causa disso. E não deixaram, né, essa congregação. E Paulo está lá em Hebreus, né? Ele está falando disso também para aqueles hebreus, porque a carta ali é aos hebreus, e pelo estilo da carta e tudo mais, se acredita que foi Paulo que escreveu realmente. Ele só não, vamos dizer assim, o irmão Brucentos fala que ele só não cita o nome dele lá como escritor da carta para aquela carta poder alcançar, né, todos os judeus ali, porque, né, Paulo era bem conhecido dos judeus e dos hebreus ali como um que deixou, né, era um perseguidor, como você citou aí na pergunta, era um que perseguia a igreja e depois passou a ser perseguido, né, pelos seus irmãos judeus. Então, ali, é como o irmão Luiz Amato falou, não deixando a vossa congregação. Que congregação é essa agora, né, daquela época até hoje, a congregação de estarmos reunidos ao nome do Senhor Jesus. Esse lugar onde o Senhor Jesus tem colocado o seu nome, onde ele se coloca no meio, e onde nós, né, somos reunidos assim pelo Espírito Santo de Deus, né, para adorar e para servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a congregação, mas não tem nenhum relato na Bíblia, eu nem me lembro e não encontro nenhum relato de que aqueles que assim fizeram isso e depois foram perseguidos pelos seus compatriotas ou seus irmãos, vamos dizer assim, por causa disso, de eles terem abandonado. Pelo contrário, como o irmão Michel citou a igreja de Esmirna aí, é aquela perseguição que foi colocada para a igreja de Esmirna de 10 anos, vamos dizer assim, que foi a pior perseguição que a igreja cristã já sofreu, que foi na mão do Império Romano, né? Ali foi onde se deu o maior testemunho, um dos grandes testemunhos cristãos para a história, né, de fé e de fidelidade, né, à palavra do Senhor e ao Senhor Jesus Cristo, porque eles iam para a arena, né, eram mortos por gladiadores, por leões, né, eram pendurados em estaca feitos de tocha, como Nero fez com muitos cristãos lá em Roma, e eles deram testemunho de fidelidade, não deixaram a sua congregação por causa de perseguição, né? Pelo contrário, os cristãos se tornaram ainda mais fiéis, né? Hoje nós temos essa grande, vamos dizer assim, essa grande graça, essa grande misericórdia, não sei como eu posso falar, do Senhor, de Deus, de nós podermos nos reunirmos com liberdade, ler a palavra, orar, pregar o evangelho onde a gente quiser, né? Por enquanto ainda está sendo permitido, e o Senhor tem nos permitido isso, né? Mas se estivesse sendo perseguido, né? Como é que seria isso, né? Ser perseguido, se você está reunido, vir uma autoridade, ou vir aqueles que não querem que você se reúna, te prendem, e podem até mesmo tirar a sua vida por causa disso. Então, nós estamos hoje nessa, vamos dizer assim, nessa paz, nessa liberdade que o Senhor tem nos dado, então vamos nos manter, né, fiéis a isso. E se houver algum dia alguma perseguição, né, a gente espera que o Senhor nos dê fé suficiente para não deixar a nossa congregação por nenhuma perseguição que seja, mas, né, no Senhor, o Senhor que vai nos dar essa capacidade, porque eu mesmo não posso dizer agora, dizer que
seria tão fiel como foi aqueles cristãos lá, quando houve aquela perseguição do Império Romano, e como foi aqueles cristãos judeus, os primeiros que seguiram a fé cristã e que foram perseguidos pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família, que foram deserdados, que foram abandonados e tudo mais, né? Então, é difícil, né? Mas é o Senhor quem capacita, quem dá essa fé e essa força para continuar. Não é só isso, viu, irmãos? Wesley, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é perseguido hoje ou não? Eu não sinto assim perseguição, eu não sinto. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, Wesley. Eu sou perseguido. Eu sou extremamente perseguido. Todo mundo que tem isso aqui no bolso está sendo perseguido. Não é uma perseguição física, como havia no princípio, mas é uma perseguição moral. É uma perseguição sorrateira. É uma perseguição traiçoeira. Antigamente, o que Satanás fazia? Ele era o leão. Não é? Então, ele pegava o crente e matava, jogava óleo quente, punha na fogueira, fazia aqueles absurdos, né? E hoje, o mundo está fazendo a mesma coisa com cada um de nós, mas é por um aspecto de corrupção. É um aspecto moral, ou, na verdade, imoral, não é? E que muitas vezes nós acabamos sendo falhando na nossa fidelidade ao Senhor. Então, perseguição sempre houve nos cristãos, seja naquela época, seja nessa época que nós estamos vivendo. Hoje, a perseguição que Satanás nos faz é uma perseguição, por assim dizer, tecnológica, não é? Ele usa aquilo que existe de desenvolvimento no mundo para nos fazer cair. Assim como ele usava, naquele tempo dos apóstolos, outros instrumentos para fazê-los cair. Então, assim, nós temos um inimigo, não é? E ele age de acordo com aquilo que ele consegue, daquilo que ele acha que ele vai fazer com que a gente negue, de alguma forma, a nossa fé. Não é? Então, perseguidos nós somos, irmãos. Todos nós somos perseguidos. Não é? E a questão toda é como é que nós respondemos a essa perseguição? Né? Como eu reajo, né, às coisas que são apresentadas a mim? Né? Isso é uma coisa muito importante. Isso faz parte, né, da nossa separação, da nossa santificação, do nosso cuidado com que nós temos que ter com aquilo que nós permitimos na nossa vida, né? Para que a gente não venha a desonrar o Senhor. Muito bom mesmo, Luiz. Esse aspecto aí que você colocou, eu não tinha realmente pensado nesse aspecto. E até nós aqui, né, desse grupo, tem feito um estudo, né, daquela revista O Cristão, que é Batalha Celestial, né? E realmente, nesse estudo, a gente tem aprendido isso que o irmão Luiz colocou aí, tem falado aí, né? Acho que Paulo fala, não sei se é 2 Coríntios, que ele fala assim, que não, vou falar assim com minhas palavras, assim, que nós não subestimamos os ardis de Satanás, alguma coisa dessa, né? Acho que é 2 Coríntios que ele fala sobre isso, e nesse estudo a gente tem percebido isso, porque Satanás,
com a sabedoria milenar que ele tem, né, ele trocou a forma de perseguição, vamos dizer assim, física, por essa perseguição no caráter moral, e que, eu não sei se eu uso essa palavra, infelizmente, mas porque Deus está no controle de todas as coisas, né, arruinou o testemunho cristão, né, nessa época que nós estamos, né, um testemunho arruinado, em que a gente vê muitos irmãos sendo sucumbido, né, por essa mistura com o mundo e com o caráter moral do mundo, a igreja sendo envolvida muitas vezes, irmãos sendo envolvidos muitas vezes, e aí, né, sendo perseguido para não estar com o Senhor, exatamente por serem desviados nessa questão moral, nessas questões aí. Aí o irmão botou, porque não ignoramos os seus ardis, não podemos ignorar mesmo, né? Por isso que acredito que, até quando a gente vai, inclusive, estudar a história da igreja, é interessante a gente não focar nos fatores externos e apenas focar nisso, porque acredito que quando foca em ações externas, não se edifica o assunto, porque, de certa... porque não é a perseguição, ou seja, o efeito externo, que é o causador de uma pessoa deixar a congregação, por exemplo. É a maneira como aquele crente, ele encara aquela situação ali para o Senhor. Ou seja, é uma questão de relacionamento. O foco não são os fatores externos. Porque a gente pode pegar qualquer período da igreja e perceber que são diversos fatores que pode fazer uma pessoa deixar a congregação. E aí eu não vou citar aqui uma por uma, mas quando se tem aquele problema principal, que é o que é citado na carta à igreja aos Efésios, que é o quê? Deixaste o primeiro amor. Então, é uma questão que envolve a responsabilidade do homem, porque quando o crente, ele está ali vivendo, colocando Cristo como primazia, como seu Senhor na prática, qualquer situação externa ali não vai abalar a fé dele, inclusive deixar a congregação ou qualquer coisa para o Senhor. Então, é importante focar, né, nessa questão do relacionamento e da fé e também entender a perspectiva de Deus, porque é bom termos cuidado no sentido da gente não achar de que é justificável se deixar a congregação ou qualquer coisa assim, das coisas do Senhor, por causa das perseguições. Por quê? Se a gente olhar na perspectiva de Deus sobre as tribulações, nós vamos ver que, primeiro, isso é algo permitido por Deus em nossas vidas. Aí a gente pode ir lá para Romanos 8, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí Romanos também vai tratar sobre a tribulação, que a tribulação gera paciência, né? E aí eu não vou lembrar exatamente o capítulo, mas aí, já que os irmãos citaram os judeus, aí a gente pode partir lá para 1 Pedro, capítulo 1, que também é uma carta focado, quando escrito, para os cristãos judeus, que eles eram perseguidos, né, no aspecto físico também, por causa dos seus companheiros judaicos, né? Porque como o cristianismo surgiu no meio judeu, aquilo era algo novo, então os incrédulos não aceitavam. E aí o irmão José Lilton até citou Saulo, que ele praticava isso, né? Antes de conhecer o Senhor. E aí no verso... a gente pode ler a partir do verso 3, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós.
que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, olha aí a voz de Deus, importa e é necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. E aí há outras passagens também que o Senhor trata sobre a tribulação, né? Então, o foco da nossa discussão, né, quando falamos desses assuntos, é importante a gente não focar nas ações externas, porque, primeiro, a gente vê que Deus permite a tribulação no crente e há um propósito para isso. Aí cabe cada um de nós buscar entender na palavra de Deus, em oração com o Senhor, o nosso Pai, para entendermos os propósitos de Deus, né, de certas provações em nossas vidas, mas não buscar justificar alguma atitude que a gente possa fazer por causa disso, de forma negativa para o Senhor, focando na ação, mas é sempre pensar nesse relacionamento, pensar por fé, e saber que o propósito de Deus não é a gente deixar de obedecer porque está tendo uma tribulação ou algo assim, né? E também pensar, claro, reforçando aqui o que o irmão Luiz Amalfi falou, que Satanás ele trabalha de diversos modos, né? E principalmente trabalha como anjos de luz, como tratado em 2 Coríntios, coisas que parecem bonitinho aos nossos olhos, agradável e inofensivo, mas muitas vezes muitos cristãos são enganados justamente por esses caminhos. Então, é importante pensarmos no relacionamento, buscar agradar ao Senhor em todas as coisas e sermos obedientes, principalmente. É isso, irmãos. Queria deixar só um versículo aqui nesse assunto que o Michel falou. 2 Timóteo 3,12. Lê para a gente, Michel, por favor. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos, sem exceção, hein? É aí, né, irmão, que a gente incomoda no trabalho, incomoda nos relacionamentos, incomoda na rua. É um show de incômodo. Exatamente. Por isso que é muito importante nós termos uma vida separada, santificada para o Senhor. Se nós tivermos uma vida piedosa, né, que fala, piedade é viver conforme Deus pensa. Ser piedoso não é, eu sou piedoso, eu ajudo as pessoas. Não, não é isso. Ser piedoso, no sentido bíblico, é viver conforme Deus fala, né? Isso é ser piedoso. Então, se nós quisermos, né, termos o desejo de viver piamente em Cristo, vamos sofrer perseguição. E não só dos incrédulos, muitas vezes dos próprios irmãos. Né? Esse aí, não, ele só pensa, ele é o santo, e que não sei o que e tal, legalista, e vem toda aquela história, né? Muitas vezes os mais liberais, né, por assim dizer, eles chamam os mais restritos, né, de legalistas, né? E não é verdade, né? Porque, lógico, pode ser verdade, né? Eu posso estar fazendo isso por uma regra que eu impus a mim mesmo, né? Agora, eu posso estar fazendo isso pelo Senhor, né? E aí, então, é toda a diferença. Mas esse versículo traz muita verdade. Todo aquele que quer viver piamente em Cristo sofrerá perseguição.
Tinha um irmão que estava com a mão levantada depois de José Newton. Desistiu, foi? Oi, irmã, boa noite. É que eu me perdi um pouco na pergunta, aí eu vou meditar mais, assim, depois, na próxima eu faço a pergunta, tá bom? Tá bom, irmão. O irmão Fernando também estava com a mão levantada. Fernando, você ia perguntar? Eu não sei se levantou aqui sem querer, mas compartilhar só um pensamento aqui com os irmãos. Os irmãos estavam falando sobre as diferentes formas do diabo ele agir, né? Eu me lembrei muito sobre os irmãos que vivem no Oriente Médio, principalmente em países como a Pérsia, né? Que hoje se chama Irã, aquela região ali, onde às vezes não, onde simplesmente o ser cristão pode lhe custar a vida. E essa questão de perseguição, ela é diferente em cada região, né? Porque se aqui a gente ter uma vida piedosa no Brasil hoje pode causar incômodo, podemos ser perseguidos em sanções, né? Que eu posso chamar de sanções, seja no trabalho, vida escolar ou essas coisas, no relacionamento, como o irmão Michel falou. Em outros países é literalmente a vida, literalmente sua casa, literalmente tudo que tu tem, né? E é interessante a gente observar como o inimigo ele atua em diferentes regiões. E não é só em uma específica. Essa que a gente conhece é a nossa regional, né? Mas em outros lugares, a perseguição como o leão continua feroz desde o tempo do Império Romano. Só esse pensamento, irmãos. Quando a palavra fala de testemunho, quando se trata sobre o testemunho da igreja, ela não aborda no sentido 100%, ou seja, como posso dizer, por exemplo, lá na igreja de Efésios, na carta, o principal problema é que deixaram o primeiro amor, né, citado para a Assembleia. Isso também levado para o testemunho da igreja em seu início, após, né, a morte dos apóstolos. O testemunho da igreja teve isso em seu início, né, que é o começo do declínio, mas não significa que todos os cristãos daquela época deixaram o primeiro amor. Sempre há ali um testemunho, mesmo que remanescente, mas que não vai representar, o testemunho não vai ser geral nesse sentido, mas é o que é caracterizado naquele momento, ou seja, o principal acontecimento naquele período daquele testemunho. Aí, por exemplo, a de Filadélfia, por exemplo, que o Senhor abriu a porta, né, e para o retorno da sua presença no meio de 2 ou 3. Aquilo ali não foi para o testemunho geral da igreja, pelo contrário, é uma remanescente, mas foi o que caracterizou aquele período da igreja ali. Essa graça de Deus, né, em meio ao declínio. Então, da mesma maneira, quando se trata da perseguição, há diferentes ataques de Satanás, mas é aí que vem a importância de que o Senhor colocou cada um no seu lugar, né, na sua região, com diferentes contextos, com diferentes culturas, mas tudo para a glória do Senhor. Né? Então, a gente está aqui no Brasil, há irmãos que têm tipos de perseguições diferentes que as nossas, e as nossas diferentes da deles, só que quando se trata de viver para a glória de Deus, não há uma diferença, e nem sequer também na questão da obediência, porque se a gente obedece ao Senhor aqui, e eles lá também obedecem na medida que o Senhor dá de luz para eles, e também de luz para nós, é aí que vem o senso de responsabilidade de cada um de agir com fé. E cada um ali no seu lugar, atentos pelas ardilosas ações de Satanás, como a gente viu aí na palavra de Deus, o Senhor ele vai ser glorificado. Por isso que é o que a gente falou aqui, né? Não é a questão externa que é o foco. O foco do que a gente tem que ter não é o que está acontecendo externamente com a gente, quer seja perseguição com morte física,
quer seja pelo celular, que o irmão Luiz Amalfi citou aí, mas o foco não são as ações externas, a gente obedecer ao Senhor e estar atento, e nos julgarmos, inclusive, né? Porque isso faz parte para a nossa santificação. A gente vai julgar a nós mesmos, o nosso coração, e ficar atento aí às ardilosas ações, né? Como eu já citei. Porque temos a armadura de Deus, aí a gente parte lá para Efésios 6. Estamos preparados para a guerra, porque o nosso Senhor Jesus está na nossa frente, ele é o nosso capitão, e temos o direito de tê-lo como capitão, porque ele é o nosso Salvador e Senhor. A irmã Alessandra, ela estava querendo saber a respeito da outra pergunta que teve sobre Saul, né, e Samuel. Alessandra ainda está aí? Eu não consegui entender, Alessandra. Você colocou Oi, irmão. Você quer É perguntar? porque o irmão Michel falou sobre a passagem que fala que Samuel subiu. E aí ele pergunta por que ele me fez subir. Aí eu queria saber onde ele estava, então, já que ele subiu. Se ele estava embaixo, o Hades fica embaixo, onde é que Samuel estava? Oi, irmão, eu percebi isso aí, fiquei na mesma dúvida, hein? Mas eu fiquei quieto na hora para não estender. Ele subiu. Mas aí eu fiquei curiosa, porque foi depois que você falou que me despertei para isso. E eu já tinha lido essa passagem e não tinha atentado para isso. Interessante que eu também, agora. Bora, irmão Luiz. Tudo isso é relativo, né? Michel, o céu fica para cima ou fica para baixo? Na minha perspectiva, da minha visão, tá para cima, hein? Está para cima. Eu também acho que é para cima. Agora, você imagina, Michel, você lá no Polo Norte e eu estou lá no Polo Sul e eu pergunto para você assim, Michel, o céu é para cima ou é para baixo? Você vai responder o quê? Eu já discuti muito isso na escola, ninguém me entendia. Eu falava assim, irmão, peraí, deixa eu falar uma coisa. A parte do Brasil está um pouco debaixo da parte do globo da Terra, está na parte de baixo. Então, se eu olho para o céu, lá em cima, eu estou olhando a parte de baixo do espaço. Então, eu não estou olhando para cima, eu estou olhando para baixo. E o pessoal me chamava de maluco. Então, eu não sou, tá vendo? Percebe? Então, essa questão de para cima ou para baixo é uma questão de conceito, né? Lógico que quando o Senhor vier, nós subiremos, né? Então, aquele irmão que estiver no Polo Sul, ele vai subir. Aquele irmão que estiver no Equador, ele vai subir. E aquele que estiver no Polo Norte, ele vai subir. E todos nós nos encontraremos no mesmo lugar, subindo de onde nós estivermos, né? Então, tudo que diz respeito à Terra é relativo, né? Então, o norte, ele é norte em relação ao sul, né? Então, o norte está acima em relação ao sul. O Equador, ele está em relação à Terra, é a metade da Terra. Então, tudo isso são coisas relativas, né? Relativa a alguma coisa, né? Agora, as coisas do Senhor, elas não são relativas, né? Então, a questão de que Samuel desceu, né? Ou melhor, subiu porque ele estava embaixo, não sei. Ele estava com o Senhor, né? E o Senhor está embaixo ou ele está em cima? Percebe? Então, tudo isso a gente precisa entender, né, o que a palavra de Deus fala. Quando o Senhor Jesus vier, nós subiremos, né? E tem um versículo que acho que fala
em Tessalonicenses, né, que fala quando o Senhor ele será honrado por todos aqueles que estão. Quer ver? Vamos lá ver. Filipenses, perdão. Falei Tessalonicenses, né? É Filipenses 2. Versículo 10. Filipenses 2, 10. Já estava aqui, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Né? Eu acho que debaixo da terra não significa o Polo Sul, né? Mas debaixo tá especificando aqui os mortos, né? Os mortos que não creram, né? Mas os mortos que não creram, o corpo deles está na terra. Mas a alma e o espírito deles está nesse estado de Hades. Né? E os santos que morreram estão no paraíso e com o Senhor. E o Senhor está nas regiões celestiais. Percebe que a gente não pode levar essas coisas, né, vamos dizer assim, ao pé da letra, não é? Porque elas são coisas divinas, né? Elas não são coisas que estão relativas a tempo, não é? São coisas eternas, não são coisas que são relativas a tempo, posições geográficas, né? Que são coisas que existem aqui na Terra. Até o tempo, na verdade, o tempo existe por causa da Terra. Né? No céu não existe tempo, mas o tempo existe na Terra. A Terra vira em torno do Sol, cada agora não me lembro o nome disso, mas cada volta que a Terra dá em torno de si mesma é um dia. Cada volta que a Terra dá em torno do Sol é um ano. Não é? Então, isso é tudo relativo à Terra, tudo relativo a essa criação. Irmãos, Irmão, eu queria só dar um ponto de vista aqui, meu, em Efésios, lendo Efésios capítulo 4, nesse assunto, né, de que Samuel subiu. Em Efésios capítulo 4, como está falando do Senhor Jesus aí, né? Verso 8, 9 e 10. Ele fala assim, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, a gente está vendo aí que quando Efésios está falando aí que o Senhor Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra, ele está falando da morte do Senhor Jesus Cristo, né? Ele morreu na cruz e depois foi sepultado. Então, aquele que desceu, né, é também o mesmo que subiu. Então, o subiu aí foi após ele ter sido ressuscitado, ele ressuscitou, saiu da sepultura, né, ressuscitou, e depois subiu aos céus. Então, eu acho que, pensa assim, a referência lá da palavra de Deus, quando fala que Samuel subiu, é porque Samuel, ele estava morto, Samuel. Ele desceu à sepultura. Samuel não estava ressuscitado, não foi ressuscitado, foi nada. O que Saul viu ali, né, foi Samuel, mas ainda no seu estado de Hades, morto, né, seu estado de Hades. E morreu, vai para onde? Sepultura. Então, toda vez que a palavra de Deus fala de morte, né, ela aponta para baixo, né? Vamos lá em Gênesis. Gênesis fala assim, né, quando depois que o homem peca, aí o Senhor fala que Deus fala para o homem que ele foi feito do pó e ao pó retornará, né? O pó está onde? Está aqui embaixo, na terra, né? Então, acho que a referência aí é essa referência da questão da morte, né? Por isso que fala que Samuel subiu, né? Porque Samuel tinha morrido e foi sepultado. Então, Samuel subiu ali. Subiu e apareceu ali para Saul. Então, eu penso que tem a referência aí seria essa questão
mostrando, né, que ali era um homem que tinha morrido. Samuel morreu e foi sepultado, né? E o que apareceu ali para Saul foi um homem que estava ainda no seu estado de morte, né? Quer dizer, estou falando assim baseado nesses textos aqui, onde está se falando de subiu, desceu, e que quando está falando aí mesmo do próprio Senhor Jesus, né? Que o Senhor Jesus morreu e ele desceu às partes mais baixas da terra. Não quer dizer que, como muitos espíritas e outros estão falando, que o Senhor Jesus foi lá no inferno, essas coisas, não é nada disso. O que está falando aí é que ele foi às partes mais baixas da terra porque ele foi sepultado. O Senhor Jesus morreu e foi sepultado, né? O irmão Luiz Amalfi pode me ajudar aí se eu estiver errado, me corrigir, por favor. Tanto é que outras versões desse versículo, a quem te farei subir, aparecem a quem você quer que eu invoque ou chame. Então, eu acho que essa questão do subir denota isso mesmo. Ô, Fernando, só uma coisa que talvez a gente não tenha como afirmar, né? É que, por exemplo, como você falou, que Samuel apareceu em estado de Hades, né? Na verdade, isso não é dito na Escritura, nós não sabemos. É aquela coisa que, às vezes, a gente tenta explicar o como, e não há explicação para o como. A gente tem que entender o que é, não como é, né? Então, assim, apareceu Samuel? Sim, apareceu. Como ele apareceu? Não sei. Não sei por quê, porque a palavra não fala. Da mesma forma, voltando, né, da mesma forma, quando Paulo fala, olha, eu estive no paraíso. Se no corpo, se fora do corpo, não sei. Ou seja, ele está dizendo assim, se no corpo, ele foi vivo. Se fora do corpo, ele foi morto, né? Fora do corpo é quando há a morte, o espírito e a alma saem, e aí o estado que o Fernando falou, é o estado de Hades. Então, a alma e o espírito estão em Hades, e o corpo está no cemitério, na sepultura. Só que Paulo fala assim, olha, eu estive lá, mas eu não sei se eu estive vivo ou se eu estive morto. Se eu estive... o que eu sei é que eu estive lá, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, vamos dizer, de quando a gente... de nós ficarmos naquilo que está escrito e não irmos nem aquém da revelação, né, e nem além da revelação. Isso é uma coisa importante, porque vai nos prevenir, né, de nós errarmos, tanto de ficarmos abaixo por assim dizer, se a gente pudesse colocar uma faixa aqui, né, então de nós ficarmos abaixo da revelação, que é essa aqui, ou ficarmos acima da revelação, né, algo que o Senhor não falou. Mas a ideia é essa mesmo, o Fernando, é algo relativo, né, algo relativo à Terra, né. Então, eu entendo dessa forma também de que foi Samuel, né, ele subiu de alguma forma, como você falou, o Senhor Jesus também, ele foi às partes mais baixas da terra e depois ele subiu até acima de todos os céus. Ele foi além, né, na verdade, de todos os céus. Ou seja, ele foi na presença direta de Deus. Foi Fernando, não, foi Wesley, Luiz. Coitadinho, o Fernando está recebendo a correção no meu lugar. Desculpa, eu achei que o Fernando que fez o quadradinho Vou deixar ele receber a correção no meu lugar. Depois você acerta com ele lá, Fernando, essa conta. Tranquilo. Irmão, só mais uma questão, só para eu finalizar meu entendimento sobre uma coisa. O rico e o Lázaro seriam um exemplo de pessoas acima nos céus, no caso de Lázaro, e o rico, uma pessoa que está debaixo da terra, mesmo eles ocupando o mesmo
na minha forma de imaginar, né? O mesmo espaço físico, todavia com a diferença de um abismo entre um lugar e outro. Seria essa a diferença posicional de dizer, como o texto de Filipenses, sobre aquelas pessoas que estão no céu, que os joelhos dele irão se dobrar, e sobre aquelas pessoas que estão debaixo da terra? Seria o rico e o Lázaro um exemplo perfeito disso? Não sei. Também poderia perguntar assim, então, quando o Senhor teve aquela transfiguração ali, e aí os dois apareceram ao Senhor, que foi quem? Moisés e Elias. Pois é, Moisés e Elias. Então, será que eles subiram também? Só que aí fica difícil afirmar, porque a gente está falando assim, se aqui está assim, lá também é da mesma maneira. Só que lá não fala que eles subiram. Então é complicado afirmar uma coisa pela forma como eu estou entendendo, mas sem a palavra está dizendo, né? Entendi. Então, certas coisas é melhor esperar no Senhor para ele revelar. Uma coisa que sempre me consola, de muita coisa que eu não sei, sempre lembre-se desse versículo, irmãos. Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. O Senhor nos revelou tudo o que ele queria revelar. Se há coisas que ele não revelou, é porque, primeiro, ou a gente não teria capacidade de entendê-las, ou elas são irrelevantes para aquilo que Deus quer fazer em nós, o trabalho que Deus quer fazer em nós, né? Então ele julgou irrelevante e ele então não revelou. Então, por isso que eu falo que é importante nós ficarmos, né? O Michel também falou isso, ficarmos naquilo que está escrito, não irmos além, não ficarmos aquém, mas ficarmos naquilo que está escrito. Lembra o Senhor Jesus no deserto sendo provado, né? Satanás aparece para ele e o Senhor falou o quê? Está escrito. Acabou. Satanás foi vencido por aquilo que estava escrito. Ele falou, está escrito. Assim, assim, assim. 3 vezes o Senhor fala. Não é? Então é muito importante, irmãos, nós ficarmos naquilo que está escrito. Ah, mas isso daqui, não sei. Poxa, mas não sabe? Não, não sei. Não, mas todo mundo tem falado que é assim, assim. Eu ouvi um irmão escreveu dizendo que é assim, outro que falou que é daquele jeito, não sei o que. Não. Irmão, se não está escrito, não nos apoiemos naquilo que não está escrito, né? Vamos nos apoiar naquilo que está escrito. E olha que o Senhor respondeu com a escritura do Antigo Testamento. Então imagine o novo que temos, hein, com aquelas revelações celestiais, que é muito mais, né, coisas superiores. Então nós somos privilegiados.
Ok, irmãos? Então a gente já pode estar encerrando por hoje, né? Tirar aqui a gravação.